Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia! Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Quinta-feira, né? Um dia antes aí do feriado importante, simbólico, um feriado para a gente lembrar da importância do povo trabalhador, né? Dessas pessoas que nessa crise impedidas de poder sair de casa acabam mostrando o seu valor, né? Para toda essa nossa economia, para todas essas nossas possibilidades que existem, né? Acho que amanhã é um dia da gente falar até com um pouco mais de calma sobre isso, mas é muito simbólico, né? A gente falar de Dia do Trabalho numa crise como essa do Covid. Amanhã a gente vai ter aqui a nossa live, apesar de ser feriado, só domingo que a gente não tem, né? E na outro sábado, especialmente, a gente não teve por causa do aniversário da Duda, minha filha caçula, mas amanhã a gente vai falar bastante para poder acompanhar aí a evolução do noticiário. Hoje um dia com muitas notícias, principalmente no fronte econômico aí, começa a ficar mais claro o que está acontecendo no mundo, os efeitos dessa pandemia, o tamanho, né, do tombo que a economia está tomando e pode vir a tomar. Eu lembro que antes da gente ter colocado essa live como algo rigorosamente assim, às 10 horas da manhã, diário, etc., né? Eu tinha feito um encontro com vocês, foi uma live também, mas não essas que tinham horário, diário, etc., no comecinho da crise, falando que os mercados estavam caindo muito porque eles não conseguiam prever o tamanho do monstro, né? E uma das coisas que os mercados menos gostam é incerteza. Aliás, a tradução de incerteza, quando você fala de investimentos, de mercados, etc., é risco. Toda vez que você ouvir a palavra risco, pode traduzir por incerteza, que você vai entender o que está sendo dito ali. E no começo você não tinha a menor ideia, era um vírus desconhecido. E é isso, mata muito, mata pouco, transmite muito, transmite pouco, vai chegar em todos os países, não vai, morre em clima quente, não morre. Então essa incerteza enorme fez com que as pessoas saíssem de todas as suas posições, né? E isso fez com que os mercados tomassem tombos enormes. Quando essas incertezas começaram a diminuir, os mercados deram uma parada e deram uma estabilizada. E eu falava para as pessoas, olha só, não é sinal de que as coisas melhoraram, quer dizer que as pessoas estão começando a ter a percepção de que sabem o tamanho do problema. E saber o tamanho do problema traz essa possibilidade de fazer conta, né? E aí os mercados deram uma parada, e lá eu falei assim, olha, uma notícia boa, finalmente uma notícia boa para o mercado. E vocês podem ver que foi muito perto ali das mínimas do mercado, então a gente foi capaz de antecipar isso aqui nas nossas lives, e foi muito legal porque foi didático para as pessoas poderem entender como funciona essa dinâmica de mercado. E agora muitas pessoas veem os mercados subindo aí esses dias, né? A Bolsa Brasileira também subiu bastante esses dias, eles não entendem, poxa, como é que pode estar subindo, né, se as coisas estão tão ruins, o que está acontecendo? E a verdade é que, apesar das coisas estarem hoje muito ruins, as pessoas acham, pelo menos, que elas conseguem fazer contas com aquilo que está disponível de dados. E aí elas começam a fazer contas, e ao fazerem suas contas, elas chegam à conclusão que agora vale a pena comprar ou vender, enfim, elas chegam a alguma conclusão. O pior é quando elas não chegam a nenhuma conclusão, e quando não chegam a nenhuma conclusão, a melhor coisa a se fazer é não ter nada, por isso elas começam a vender o que tem e os mercados caem tanto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da economia, e para isso a gente tem uma surpresa, mantendo aquele nosso objetivo de essa semana trazer muitas mulheres para cá, dado o que foi a semana passada, né, que vieram só homens, e a gente vai ter hoje a Juliane Furno, a Juliane, que é uma super economista, tem contribuído demais aí nessa discussão econômica que a gente tem tido no país. Ela trabalha muito próximo a vários deputados, a vários economistas que estão propondo várias dessas medidas que estão sendo discutidas, e eu acho que vai ajudar muito aqui para vários de vocês entenderem. Ela que ontem fez
anteontem, escreveu um artigo que fez o maior sucesso. A gente vai falar sobre esse artigo ainda aqui hoje, mas que vai nos ajudar muito. Bom dia, Juliane, tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso espaço diário aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Obrigada pelo convite. Espero conseguir contribuir. Eu tenho me dedicado a esse desafio, né? Vai ser uma inspiração para mim de tentar traduzir mais didaticamente temas da economia que a maneira técnica como são tratados normalmente na mídia oficial acabam afastando as pessoas da compreensão de que economia é a nossa vida e de que economia é essencialmente política e não tem que ser um tema restrito aos nossos pares, mas tem que ser um tema socializado entre todo mundo. Então, tenho me dedicado nessa tarefa de desmistificar alguns dogmas econômicos e traduzir também alguns temas que precisam ser popularizados, porque a população precisa tomar para si essa tarefa de pensar a economia, porque isso é pensar a política do país e é pensar, em última instância, a nossa própria vida. É verdade. Isso é tão importante, isso que a Juliane falou, né? Eu sempre faço assim uma provocação para as pessoas, que é o seguinte: imagina se caísse uma bomba atômica, todos os livros que existem fossem perdidos e a gente tivesse uma amnésia, né? Então a gente não ia saber mais nada da teoria econômica. A gente ia acordar no dia seguinte e ia conseguir viver. Um ia buscar água ali no riacho, o outro ia construir uma casa para poder morar, o outro ia caçar enquanto o outro ia plantar alguma coisa para comer, e sem perceber, eles iam estar vivendo, né, aquilo que eles liam nos livros, eles iam estar vivendo economia. Então, toda a teoria que existe é algo que busca explicar o real, mas o real ele é absoluto, né? O real é o que existe, ele prepondera sobre qualquer teoria, e a teoria vai tentando explicar o que acontece no real. Então, todas as pessoas que têm muito medo assim do economês, dessas teses econômicas, etc., saibam que vocês já vivem economia na vida de vocês. Aliás, a palavra economia quer dizer a gestão do lar, né? Oikos nomeia, né? Quer dizer, oikos que é casa, né? E nomeia, que vem de nomo, que é lei, nomeia quer dizer gestão. Então, a gente tem aqui a gestão da casa. E hoje a gente vai falar, Juliane, como é que funciona mais ou menos? A gente fala um pouquinho das notícias lá de fora, e é muito legal você estar participando hoje, porque a gente tem várias notícias econômicas, vários números foram divulgados ontem, números importantes relativos à economia da Europa. Aqui no Brasil, alguns números importantes também. Então, é muito bacana você estar participando desse programa de hoje. A gente já tem aqui 2.000 pessoas ao vivo nos assistindo. Queria pedir para vocês, que nem eu peço todo começo de programa, para vocês darem um like aqui no YouTube. Volto a repetir, eu sei que todo dia, repito, pode parecer chato, mas é importante. Nós talvez sejamos o único canal que não tem propaganda, não tem monetização, não tem patrocínio, não tem nada disso. Então o YouTube, por conta dele, ele não propaga a gente para ninguém, porque ele só ganha dinheiro quando tem canal com propaganda. Então, eu dependo, né, de todos ajudarem para a gente fazer desse nosso espaço uma fonte de informação que chegue a muita gente. E a gente tem conseguido. Somos mais de 350 mil pessoas nesse canal do YouTube, estamos quase batendo 200 mil no Facebook. Então, todo mundo que estiver no Facebook agora, nesse comecinho, por favor, dê um compartilhamento. E vocês do YouTube, deem um like. Se você estiver assistindo pelo celular, tem que fechar o chat para poder dar o like e aí continuar. Já somos quase 2.500 pessoas agora, crescendo super rápido o número de pessoas online hoje. Bem, então vamos começar falando de mundo, né? O mundo com 3.200.000 casos confirmados da doença, mais de 228 mil mortes confirmadas da doença. Nos Estados Unidos, mais de 60 mil mortes. Os Estados Unidos responsável aí por mais de um quarto das mortes do mundo, e a Europa, ela continua ainda com números muito assustadores, né? Apesar de muita gente ter essa percepção de que agora é só Estados Unidos, que a Europa acabou. Só um dado para as pessoas terem na cabeça: na última semana, o número de casos, né, acumulados na Europa cresceu 15%, e o número de mortes acumuladas na Europa cresceu 17%, ou seja, você ainda tem uma trajetória aí exponencial. Para você entender o quanto é crescer 17% numa semana, se não parece muito para você, pega dinheiro emprestado com alguém e paga 17% de juros na semana, que você vai ver como isso aí é uma bola de neve que vai crescer rápido para caramba, né? Você tem que na Europa, o PIB foi divulgado e a economia europeia caiu
3,5% no primeiro quarto de 2020. Foi o pior resultado que se tem notícia desde que começaram a calcular esse número ali em 1995. E você tem que alguns países entraram oficialmente em recessão. Então, dois deles que são importantes para a gente falar que são duas economias super importantes são a Itália. Então, a Itália entra em recessão depois de ter caído 4,7%, foi o que foi divulgado ontem, né? E é o segundo trimestre consecutivo que ela tem uma queda do seu produto interno bruto. E a França entrou em recessão e a economia francesa caiu 5,8% nesse primeiro trimestre. E é engraçado, né? Porque engraçado no sentido de curioso, que as pessoas falavam muito da questão fiscal da Itália, etc. A Itália é um país que tem uma relação da sua dívida em relação ao quanto ela produz de riqueza, que é aquilo que a gente chama de dívida PIB, né? Que estava acima de 140%, e as pessoas falavam, pô, e vem cá, e se a Itália tiver uma queda no seu produto interno bruto, isso vai ser um caos, o mundo vai acabar. E você viu os relatórios da ONU, os relatórios do FMI, os relatórios do Banco Mundial, mostrando qual era a sensibilidade da economia mundial se a Itália entrasse em recessão. Aí, de repente, entra todo mundo em recessão, a gente tem que se virar com isso, o mundo tem que lidar com isso, né? Porque é uma coisa que atacou o mundo inteiro e em níveis muito mais altos do que qualquer previsão pessimista existia antes de você ter o vírus. Ninguém poderia imaginar a França caindo aí quase 6% do seu PIB, a Itália caindo quase 5% do seu PIB, mas esse é o fato que a gente tem na Europa, os números de desemprego crescendo demais também lá. E aí eu estava explicando, Juliane, logo antes de você entrar, que apesar disso, né, as pessoas não entendem muito, mas calma aí, as bolsas subiram nos últimos dias, né? E eu estava explicando para as pessoas que quando você olha um índice de ações, por exemplo, aquilo lá é a expectativa que você tem em relação ao que vai acontecer no futuro. E quanto maior a incerteza, né, mais esses índices tendem a cair, porque você não sabe fazer conta do que vai ser no futuro, como você não sabe fazer conta, para você poder se dar o direito de apostar naquilo, você quer uma chance de ganhar muito dinheiro, então você cobra um retorno potencial muito grande. Já no caso de você começar a conseguir fazer conta, ou seja, eu sei que o negócio é desastroso, eu sei que o negócio é uma tragédia, mas eu sei o tamanho do negócio, eu estou vendo o monstro, eu sei o quanto deve cair agora, quanto deve ser a recuperação. Claro que eu não sei com certeza, mas eu tenho como estimar. Como eu tenho como fazer isso, eu posso fazer conta, já que eu posso fazer conta agora, então eu volto a me posicionar e as coisas começam a acalmar. Então, apesar dos mercados estarem mostrando alguma tranquilidade nesses últimos dias, nessa última semana, os números que estão sendo divulgados na Europa são números muito preocupantes e que nos levam, né, a questionar como vai ser esse processo de recuperação, dado que além de você ter uma situação fiscal dos países muito ruim, você tem uma situação também de demanda interna que caiu demais, né, Juliano? Porque as pessoas estão sendo demitidas, as pessoas estão ganhando menos, as pessoas estão mais preocupadas em relação ao futuro, então tendem a gastar menos e poupar mais, o comportamento das pessoas muda também. Então, esse primeiro número que vem de Europa não deixa de ser um número muito impressionante, né? Eu acho que, em primeiro lugar, dá para a gente traçar, de certa forma, uma correlação entre aqueles governos de caráter mais obscurantista, né, mais anti-ciência, mais preocupados em salvar, em primeiro lugar, os mercados, a economia, a correlação que eles têm em relação ao número de infectados e em relação à própria queda da economia nesse período. Ou seja, eu acho que isso, em primeiro lugar, já nos mostra que essa preocupação excessiva com a dinâmica econômica, ou seja, com voltar a trabalhar, com garantir que não caia muito a demanda agregada, paradoxalmente, é o que fez essas economias perderem mais. Ou seja, a gente tem dito, né, que o isolamento social ele é importante nesse período, não só porque ele é comprovadamente a melhor forma de evitar a propagação do vírus, ou seja, do ponto de vista do pacto sanitário, científico, estudado estatisticamente, ele é a melhor forma de conter a propagação do vírus, logo conter as mortes, mas ele é também, por mais estranho que pareça ser, a melhor forma da gente salvar a economia no médio e longo prazo. Ou seja, paralisar as atividades nesse período e garantir que as pessoas não vão às ruas e não se contaminem é a melhor forma de que a gente consiga vencer essa recessão e que isso não se transforme numa depressão econômica.
Eu acho que esses números e todo essas transformações aceleradas que a gente está vivendo atualmente, elas são boas, e eu citaria até o Lulu Santos, né, dizendo que nada será de novo de um jeito que já foi o dia. Eu acho que esse período nos faz enxergar vários mitos que vão ruindo nesse período, né? A gente tem muito internamente aqui esse mito de que a dívida interna precisa ser controlada, que a dívida interna dos países não pode subir porque os países quebram. E está aí Itália, o próprio Japão, os Estados Unidos, que é deficitário aí desde o 19, mostram que não existe absolutamente nenhum problema em aumentar o endividamento na própria moeda. Nenhum país, nenhum estado no mundo já quebrou com endividamento na própria moeda. O endividamento na própria moeda é uma necessidade que os governos têm de fazer frente à sua necessidade de gasto quando a arrecadação cai por vários motivos, inclusive um motivo exógeno, que é o coronavírus. Então, acho que alguns mitos vão sendo destruídos nesse período. Também tem a ver com o mito do Estado neoliberal, ou seja, aquele Estado que só intervém na regulação dos mercados, que não tem um papel propositor, empresário, interventor na economia, também vai se mostrando um mito. Ou seja, todos os países do mundo, inclusive os bastiões do neoliberalismo, né? Chile, Estados Unidos, Inglaterra, todos esses países tiveram que virar keynesianos disfarçados, né? Fazer um keynesianismo fisiológico, ou seja, todos tiveram que abrir mão dos dogmas mais estruturais do neoliberalismo e investir nas suas economias locais, seja emitindo moeda, derrubando outro mito também de que emitir moeda gera inflação. A gente aprende nos manuais de economia, né? Como se não existisse contexto, como se não existisse história, como se não existisse política. Emitir moeda gera inflação em uma situação de pleno emprego. Não gera inflação numa situação de excessiva capacidade na demanda. Então, você vai ruindo mitos econômicos, alguns mitos políticos que são importantes para a gente reconstituir, né, um pacto civilizatório, um currículo da sua economia que leve em consideração que a economia, embora seja uma ciência exata, ela depende de variáveis políticas. Ela não é uma ciência que só pode ser aprendida através de mecanismos econômicos. Ela depende de uma análise fina da situação política, da situação histórica, da conjuntura de determinado país. Você olha também que o Brasil e os países subdesenvolvidos da periferia têm condições muito diferentes de lidar também com a crise, a pandemia que a gente está vivendo, do que os países europeus. E aí você também coloca outra variável, que é a divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos e a dificuldade que os países da periferia têm de acessar tecnologia, de acessar equipamentos, de garantir o próprio isolamento social numa população aglomerada, numa população que não tem poupança, que se não sair para vender a sua mercadoria, o seu serviço, não depende da renda do dia para comer no outro dia. Ou seja, você vai explicitando os problemas de uma economia como é a brasileira, que embora seja rica do ponto de vista do PIB, é extremamente desigual, ainda com fenômenos como a extrema pobreza, a volta ao mapa da fome, que pareciam teoricamente superados, porque hoje não existe escassez de alimentos, hoje existe desenvolvimento tecnológico que poderia de vida, mas aí tem outros elementos como acesso à tecnologia que escancaram as defesas do Brasil. As maiores dificuldades a gente tem de atravessar um período como esse, frente a um Estado que está desmontando seus instrumentos de política fiscal, seja amarrado nas regras fiscais que vão judicializando a economia e que está amarrado também numa realidade social que as pessoas vivem amontoadas, que as pessoas passam fome e que em torno de 40% é informal e que depende da realização de mercadoria e serviço para poder sobreviver. Sem acesso
a benefícios mínimos dos direitos e da Seguridade Social brasileira. Pô, legal, Juliane. A gente vai entrar, eu vi aqui, tá? Suas explicações estão fazendo o maior sucesso aqui nos comentários, as pessoas falando que você fala fácil, que fica fácil entender, etc. Então a gente vai voltar nesses assuntos, mas tem um assunto que você começou falando, eu trouxe para as pessoas aqui um dado que eu queria mostrar, eu queria compartilhar uma tela aqui com eles, de um estudo que tem sido feito semanalmente pelo Imperial College, e onde eles analisam 48 países, né? E veem quais são as previsões para esses países para as semanas à frente, né? E esse estudo eu quis trazer hoje porque ele é muito preocupante em relação ao país, porque a gente fica meio perdido às vezes, né? Que, não sei quantas mil mortes aqui, não sei quantas mil mortes lá, número de casos aqui, lá, subnotificação, e às vezes a gente precisa de alguma forma comparar o que está acontecendo, até para poder comparar as medidas que estão sendo tomadas, né? Então eu queria compartilhar aqui, ó, eu vou dar um compartilhamento de tela, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Vamos ver se hoje dá certo aqui. Então eu vou pedir, me diga se você está vendo uma tela que eu estou colocando aqui, não? Tá vendo, Juliana? Se tiver, fala um estou aqui, só para eu poder me vaziar aqui. Tá sim, Edu. Beleza. Então é o seguinte. Tá ótimo. Carregando aqui para mim. Beleza. Então aqui é o seguinte, a gente tem o estudo do Imperial College e são as previsões de curto prazo, por isso short term forecasts aqui em cima, né? As previsões de curto prazo da doença Covid-19 e do número de mortes em diversos países. Então eu vou passar rapidamente só para as pessoas terem uma noção do estudo, que normalmente eles veem nas manchetes dos jornais, aí o jornal dá a interpretação que ele quer, ou puxando muito para um lado, puxando muito para o outro. Então, isso aqui é o estudo. Eu tenho cada vez feito mais isso nas lives, trazido para as pessoas os dados na sua fonte original, para elas poderem ver os dados e elas terem as interpretações que elas acham que são as interpretações mais coerentes de acordo com aquilo que elas pensam. Então vamos lá, isso aqui é o resumo, né? Por isso summary, e ele diz o seguinte: baseado nas nossas estimativas de transmissibilidade, a doença Covid-19 está, aí ele diz, provavelmente declinando em 4 países, e aí ele cita França, Itália, Espanha e República Dominicana, aí ele vai falar provavelmente estável ou crescendo um pouco em 23 países, né? E ele fala o seguinte, provavelmente crescendo em 9 países. Aí desses 9 países que ele diz que provavelmente está crescendo, a gente tem o Brasil, Canadá, Índia, Irlanda, México, Paquistão, Peru, Polônia e Rússia. Aí ele fala o seguinte, baseado nas tendências que a gente tem visto nas nossas previsões, o número total de mortes na próxima semana é esperado, aí bota, relativamente pequeno em 22 países, com menos de 100 mortes. Aí fala Algéria, Argentina, Áustria, vários países. Relativamente grande em 14 países, de 100 a 1.000 mortes. Grande em 10 países, de 1.000 a 5.000 mortes, e isso que eu queria trazer para as pessoas. Muito grande, ou seja, mais de 5.000 mortes, só em 2 países, Brasil e Estados Unidos da América. Então, para a próxima semana, a expectativa é de que o número de mortes seja muito grande, somente em 2 países, Brasil e Estados Unidos da América. Aí agora eu queria trazer isso aqui, que é o seguinte, que é esse gráficozinho aqui, que ele diz a estimativa da reprodução da doença. O que quer dizer? Uma pessoa passa para quantas pessoas a doença? E isso tem a ver exatamente com a capacidade de confinamento, de distanciamento social e a efetividade das medidas que estão sendo tomadas pelos países. Então, na Europa, você tem os países que têm uma transmissibilidade, né, um grau de transmissão da doença abaixo de 1, que quer dizer o seguinte, a doença está diminuindo, porque uma pessoa passa para menos de uma. Então, 10 pessoas vão passar para 7, as 7 vão passar para 5, as 5 vão passar para 3, as 3 vão passar para 1, e uma hora ela vai parar de ser transmitida. Então, abaixo de 1 significa que a doença vai diminuindo, acima de 1 significa que ela vai aumentando. Então, veja que abaixo de 1 você tem vários países. Tem Grécia, República Tcheca, Itália, Holanda, Suíça, o Reino Unido, Espanha, Dinamarca, Noruega, Portugal, todos eles abaixo de 1, tá? Aí você tem acima de 1, alguns países, a maior parte desses países
como, por exemplo, a Suécia, que foi um país que, diferente dos outros países que estão abaixo de 1, como aqui, por exemplo, a Noruega, como a Dinamarca, como que são países, a Holanda, então aqui, ó, Netherlands, que é Holanda, Noruega, que é Norway, Dinamarca, todos eles abaixo de 1, e do lado ali da Suécia, e a Suécia acima, que foi um país que não adotou o distanciamento social. E aí, quando você olha, os países piores têm ali entre 2 e 2,5 de transmissão. Quando você olha na Ásia, mesma coisa, os países, alguns abaixo de 1 e outro entre 1 e 2, significa que a doença está crescendo aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. América do Norte, né? Você tem o Canadá e o México acima de 1, os Estados Unidos já ali perto de 1, ou seja, estancando a doença, apesar de estar atualmente um número muito grande. E esse gráfico aqui, gente, olha isso, América do Sul. Veja que tem um país completamente longe de tudo, longe do resto do mundo inteiro, que é o Brasil. Então, a reprodução efetiva do vírus, ou seja, a transmissão do vírus, ela está em torno de 3 no Brasil. Cada pessoa doente está transmitindo atualmente para mais ou menos 3. E é por isso que o Brasil é o país onde a doença mais está se propagando de todos os países estudados no mundo. Eu vou repetir. Segundo o estudo do Imperial College, oficial, aqui é o estudo oficial, se vocês vão ver, é todo cheio de números, de fórmulas, equações matemáticas, ali, ó. Então, aqui não é notícia de jornal, não é a CNN, BBC News, UOL, Folha, Estadão, aqui é o estudo, que é o que eu quero trazer cada vez mais para vocês, tentando explicar para vocês o que está acontecendo. Então, segundo esse estudo, de 48 países estudados, o Brasil é o país que tem a maior transmissibilidade e um dos 2 países que mais vai ter número de mortes na próxima semana, com uma grande diferença em relação ao outro país, que é os Estados Unidos. No Brasil, a gente está com uma transmissibilidade em torno de 3, nos Estados Unidos é abaixo de 1. Então, apesar de nos Estados Unidos esse negócio estar com um número de mortes muito grande, eles estão numa trajetória de contenção e de começa a ter um declínio. No Brasil, a gente está chegando no que poderia ser o pico, tirando as pessoas de casa, tendo a maior taxa de transmissão de todos os países estudados no mundo, estudo que eu acabei de mostrar para vocês, não tem nenhuma interpretação, são os dados que estão mostrados ali. E isso pode ser avassalador para a nossa economia. É por isso que não são coisas diferentes. É como a Juliane falou, é a mesma coisa. E aí eu queria falar o seguinte, se esses números estiverem corretos, o Bolsonaro, ele vai cair, não é por causa do Brasil, não, ele vai cair por causa de um tribunal internacional, porque o que ele está cometendo é um crime contra a humanidade. O que ele está cometendo, se esse relatório tiver certo, é algo que a gente vai lembrar por gerações aqui no Brasil, como das maiores tragédias que já aconteceu no Brasil. São assustadores esses números, né, Juliane? Mostram bem aquilo que você tinha falado, dos países que estão conseguindo já sair da crise porque tomaram as medidas, e os números mostram muito claramente isso, e os países que não fizeram isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pela minha internet, que talvez esteja meio ruim. Eu moro no centro de São Paulo, mas ainda não passa fibra ótica aqui em casa. Então, isso corrobora, né, essa hipótese de que demorar social foram mais críticos a todas as evidências científicas e estatísticas com a propagação do vírus. Isso é muito drástico, porque coloca para a população os malefícios de um Estado, de um comando nacional, leva em consideração o acúmulo de conhecimento evidenciado nesse período, né? O Bolsonaro, num dos depoimentos, num dos pronunciamentos recentes, inclusive questionou o fechamento das escolas. E se ele tivesse se dado ao trabalho de pesquisar empiricamente, ele teria visto, inclusive, o SARS, as outras epidemias, H1, correlação entre países que primeiro fecharam as escolas e países que tiveram uma melhor performance na contenção do vírus. Então, também fechar escolas, ainda que, né, crianças não sejam efetivamente o grupo de risco, elas propagam o vírus. Então, não tem saída. A melhor maneira
de garantir que a gente não propague mais o vírus e comece a fazer uma inflexão na curva de contaminados é garantir o isolamento social. Mas, para garantir o isolamento social, a gente precisa garantir que as pessoas tenham condições de ficar em casa, ou seja, que elas tenham condições de ter assegurada a sua renda e o seu emprego para ficarem em casa. Por isso, o Estado precisa lançar mão de várias políticas nesse sentido para garantir o incremento de renda e a garantia de uma renda mínima para que as pessoas possam honrar finanças nesse período. Ainda que nem partido do executivo, ou seja, são políticas que partem do próprio Congresso Nacional, é a primeira vez na história que a gente vê um Congresso Nacional legislando à frente da Presidência da República, são políticas de caráter fundamental, embora ainda tenham um rendimento baixo, ou seja, R$600 não é o suficiente para que as pessoas deixem de sair para as ruas, os trabalhadores autônomos, procurando o ganha-pão. Além disso, você investir numa série de outras políticas complementares. Então, diferente da crise de 29 ou diferente da crise de 2008, que partem da esfera financeira, da sobreacumulação, ou seja, que dependem principalmente de políticas no campo monetário, como você bem elenca, essa é uma crise que parte da economia real e depois vai atingir os mercados financeiros. Então, o principal instrumento de contenção dessa crise, que é uma crise, em primeiro lugar, de demanda, são políticas fiscais, ou seja, é o gasto. E o Estado, muito diferente da gente, das empresas, ele é o único instrumento da sociedade que pode gastar mais do que arrecada. Então, está na tarefa, está nas mãos do Estado, um programa de gasto, ou gasto direto, investimento em saúde, em infraestrutura, ou através da transferência de renda, que vão contribuir para que o consumo não seja tão oprimido nesse período e a gente consiga, passar do estado de calamidade pública, conseguir retomar a atividade econômica. Então, paralelamente a políticas como a renda emergencial, básica emergencial, você também tem que ter políticas de apoio aos pequenos e médios pagar salários. 136 do Bolsonaro, ela assegura que os trabalhadores podem, mediante redução da jornada de trabalho, terem reduzido. Só injusto do ponto de vista social, seja injusto que os trabalhadores paguem pela na sociedade, também burro do ponto econômico, porque retirar renda no período de crise de demanda é dificultar a retomada da economia. Então, você também tem que ter políticas como o Reino Unido, como a Inglaterra, de aporte, complemento de parte dos salários destes trabalhadores de pequenas e médias empresas, nos quais as suas empresas, seu comércio, seu serviço, não conseguem ter renda nesse período. Além disso, você também precisa uma nova reconfiguração federativa. Diferente da União, que tem a máquina de imprimir dinheiro, os estados não têm autonomia monetária, não têm autonomia de endividamento. Eles dependem da arrecadação tributária. E como a tributação é muito desigual e regressiva, como a gente já fala há bastante tempo, e está principalmente baseada em a principal tributação de ICMS e ISS também está paralisada nesse período. Então, também é tarefa do governo federal aportar estados e municípios nesse período para que eles consigam fazer as suas de transferência de renda, de elevação do gasto em saúde, para manter condições de sobrevivência da população e, consequentemente, de sobrevivência da economia. Então, você tem que ter políticas em vários sentidos. E o que a gente está vendo é que todos os países que melhor saíram desta crise, ou que melhor performance estão tendo na curva de contaminação, são países que têm unidade no comando. Não são países que estão tendo divergência entre parte do governo
central, ou seja, você não tem uma coordenação de esforços que vá tanto do ponto de vista do debate da saúde, mas também passando pelo debate econômico, que consiga colocar medidas claras e contribuir para informações precisas e concisas para a gente conseguir enfrentar junto essa fase mais crítica da pandemia. Então, você tem uma dispersão de informações, você tem mais do que uma dispersão, você tem uma contradição em informações e você está vendo presidente questionar a política de isolamento dos governadores e governadores corretamente questionarem a política obscurantista e genocida de incentivo a que as pessoas voltem à normalidade do trabalho. Então, você não tem um comando central que consiga dar, inclusive, segurança jurídica para a própria economia, para conseguir dar um horizonte de quando a gente vai sair desse período político e com quais instrumentos a gente vai fazer isso. Eu queria também puxar alguns dados aqui, Juliane, que acho que são importantes para as pessoas, agora que a gente está falando de Brasil, estamos chegando aqui à metade do nosso encontro, 30 minutos aqui de live, temos quase 4.500 pessoas nos assistindo ao vivo, então é muito bacana a gente ter um público grande assim, para a gente falar de dados importantes. Hoje a gente está tendo esse fechamento do primeiro TRI, né? Dados que estão sendo divulgados, então a gente começa a ter uma visão do que está acontecendo. Não é o seguinte, fechou o primeiro TRI, depois dali acabou a crise. Não, pelo contrário, o que está acontecendo ainda é uma dúvida, a gente só vai ver daqui a algum tempo, e o que vai acontecer também é uma dúvida, mas a gente começa a ver qual foi o tamanho do tombo, no começo do tombo, e isso permite a gente projetar para frente. Aqui no Brasil, falando de Brasil, antes eu queria pedir para todo mundo, com metade do nosso encontro aqui, dar um like, é aquela pequena pausa que vocês vão ali, dão um like e ajudam a chegar para bem mais gente. É com esse like do meio que a gente passa sempre de 5.000 pessoas nos assistindo ao vivo, é com esse compartilhamento no Facebook que a gente passa também de 1.000 pessoas no Facebook todas as vezes nos assistindo. E você que não é ainda cadastrado no site, cadastre-se. Semana que vem a gente tem uma semana incrível de entrevistas aqui, pessoas incríveis que vão participar. Então, para você não perder, você tem que se cadastrar aqui no canal, e é super fácil, é inscrever-se no canal, clicou ali, já recebe a notificação, ainda mais se tiver o negócio do sininho, que eu não sei como é que funciona direito, mas aperta um sininho que diz que tem lá, que vocês vão receber sempre quando estiver começando aqui a live. No Brasil, né, a gente estava falando, a situação, a gente já mostrou os dados do estudo do Imperial College, muita gente pedindo para botar o link, eu vou botar aqui na descrição o link, tá? Então vocês todos vão poder acessar esses dados, está em inglês, mas como tem muito número, gráficos, rankings, fica fácil das pessoas entenderem, então vocês vão poder acessar, eu já vou botar aqui no link, mas agora a gente passando para o caso do Brasil, a gente vê qual está a situação, porque os dados do primeiro trimestre estão sendo divulgados também. Então ontem foi divulgado que o desemprego subiu para 12,2%, o desemprego oficial, medido pelo IBGE, né? Então isso significa uma alta de 1,3% em relação ao último número, que era um número de 10,9%, e significa que a gente teve mais de 1.200.000 pessoas aí que passaram para a condição de desempregado oficialmente, ou seja, estão procurando emprego e não têm nenhum emprego. Você tem que a situação dos estados continua uma situação dramática, né? Então, no Maranhão, você vai ter um endurecimento do confinamento, você vai ter um regime próximo ao regime de total lockdown, que eles chamam lá fora, que é, ou seja, as pessoas trancadas em casa mesmo, porque você está chegando perto do número de leitos que existem disponíveis para ser utilizados. No Rio de Janeiro, você também está com os leitos quase todos utilizados, então a quarentena foi prorrogada até o dia 11 de maio. Em São Paulo, você tem 85% dos leitos ocupados e você ainda não chegou no pico, então existe uma certeza de que os leitos vão ser todos ocupados, e isso tudo tem impactos muito grandes. Agora, tem uma notícia que acabou de sair, que eu queria falar também, Juliane, antes de passar de volta para você, que, assim, é impressionante como desde o começo da crise, e aqui não tem nenhum discurso populista, raivoso, talvez indignado, mas não raivoso, não, em relação à questão dos bancos, né? Eu falava aqui nessa semana de que o HSBC em Londres tinha reportado o resultado do primeiro quarto, e os investidores estavam preocupadíssimos, né? Porque foi um resultado que o lucro caiu muito, estava um lucro de 3 bilhões de dólares no primeiro trimestre, né?
E é um lucro de 3 bilhões de dólares no setor financeiro, que não é o setor produtivo, no mundo onde o setor produtivo está sendo dizimado, as pessoas estão perdendo seus empregos, etc. E a ajuda vem sempre primeiro para os bancos. Existe uma tal espada que se coloca na cabeça, que é o seguinte: crise sistêmica. Então, falou a palavra crise sistêmica, parece um botão que aperta que todo mundo entra numa pirueta maluca e fala o seguinte: não, o que precisar que eles pedirem, fala, porque essa crise sistêmica acaba o mundo se tiver a crise sistêmica. E é claro que a gente deve se proteger, evitar qualquer crise sistêmica, mas o ponto é que a gente vê ajudas trilionárias sendo dadas para os bancos, sem contrapartida nenhuma, sem esses bancos repassarem essa ajuda para que pequenas empresas, microempresas, para que pequenas pessoas possam lidar com essa dificuldade, e os bancos seguem tendo lucro, né? Então, eu vim falando em relação até essa PEC 10, eu fui uma pessoa até um pouco mais firme, né, em relação à crítica dessa parte da ajuda que ia ser dada aos bancos, e eu vinha falando o seguinte: olha só, calma, vamos só entender o tamanho da crise sistêmica que a gente está falando que tem, que os bancos todos estão... Vamos só entender esse tamanho. E a gente está vendo agora, por crise sistêmica, o Itaú doando 1 bilhão, o BTG doando 50 milhões, não sei o que, etc. E acabou de sair aqui esse dado aqui, que eu queria passar para vocês. Então, eu vou dar aqui, ó, share screen. Vamos ver se eu consigo aqui. Pá, tá aqui, ó. O Bradesco. Bradesco aumenta a reserva, não quer dizer que tomou calote, não. Aumenta a reserva contra calote e o lucro despenca 40% no primeiro trimestre. O lucro do Bradesco caiu 39,8% no primeiro trimestre, aí a gente vai descendo, descendo, descendo. Assim, o lucro do banco ficou em 3,8 bilhões de reais no período. Então, o lucro do Bradesco no primeiro tri foi de 3,8 bilhões de reais. E por que eu digo isso? Porque a gente está num período em que o lucro do Bradesco foi de 3,8 bilhões de reais e a gente tem um sem número de pequenas empresas, de microempresas que estão quebrando, fechando as portas, de pequenos empresários que estão quebrando. Então, a gente tem que pensar nesse nosso modelo econômico. Porque, apesar dos bancos terem um papel fundamental, eles são as estradas por onde fluem as riquezas, né? Então, numa economia, para você ter uma eficiência do uso do capital que você tem disponível para aquele sistema todo, você precisa de boas estradas para onde o capital tem excesso, ele poder fluir, para onde existe o capital em falta, né? Para onde você tem a possibilidade de ter maior produtividade, aquilo atrair capital dos outros lugares que tem uma menor produtividade. Os bancos podem fazer isso, mas no Brasil não fazem. Não fazem, porque o dinheiro dos bancos no Brasil não é um dinheiro que é emprestado a uma taxa abaixo da taxa que as pessoas conseguem gerar de riqueza. Cartão de crédito no Brasil não é de crédito, porque você não empresta dinheiro para ninguém financiar suas atividades. Cartão de crédito no Brasil, ele serve para você criar escravos financeiros. Pessoas que pagam 300% de juros ao ano não pegam dinheiro a 300% porque tem um negócio que gera 500% ao ano. Entendeu? A não ser que o cara esteja lidando, sei lá, com droga, com qualquer coisa desse tipo, porque ninguém tem retorno de 500%, 700%, 800% ao ano para poder pegar dinheiro emprestado em cartão de crédito ou na taxa de juros do crédito consumidor, etc. e tal. Então, eu só queria puxar esse tema para mostrar assim, estamos entrando num momento caótico no Brasil. O desemprego aumentando muito, a renda, outro dia o Guilherme Melo, nosso amigo em comum, veio aqui, participou do programa, ele falando dos estudos que mostram que a renda do setor privado, a massa salarial, vai cair muito por causa dessas medidas do governo, ou seja, vai ter menos gente consumindo também, né? E a gente, nesse momento de maior crise, dando um caminhão de dinheiro para os bancos e os bancos reportando lucros recordes. E eu tinha falado o seguinte, olha, se a gente passar por essa crise, com o tamanho da ajuda que foi dado desde o primeiro dia para os bancos, e que não foi dada para os trabalhadores em termos de proteção, de ajuda, de renda, que não foi dado para as pequenas e microempresas, e ao longo dos próximos semestres e anos os bancos vierem com lucros bilionários, eu acho que é o seguinte, ninguém pode aceitar isso de uma maneira calma, tranquila e assim, passiva. Não pode, porque tudo tem limite. A gente não pode viver a crise que a gente está vivendo com essa passividade em relação a essa
capacidade dos bancos de saquear a riqueza que é produzida pelo setor produtivo e acumulada pelo setor que não é produtivo. Então, a situação do Brasil é muito preocupante nesse sentido. E eu queria, Juliane, que você falasse um pouquinho dessa história da função do Estado de pôr limite para essas coisas, né? Você usou uma frase que eu uso até no livro novo que eu vou lançar, que eu falo o seguinte: a iniciativa privada, ela não precisa de incentivo, a iniciativa privada é o seu próprio incentivo. A turma quer ganhar cada vez mais, quer ganhar um market share cada vez maior, quer cada vez pegar um pedaço maior do bolo do outro. O incentivo é o próprio desejo de acumulação, o próprio desejo de ter mais. O Estado não entra para incentivar a iniciativa privada. O Estado entra para controlar, para regular, para limitar, para direcionar a iniciativa privada para aquele lado que é o lado que beneficie a todos. Então, eu vejo essa notícia, por exemplo, do HSBC tendo esse lucro gigante, do Bradesco tendo um lucro de mais de 3 bilhões de reais já no primeiro trimestre dessa crise, enquanto várias empresas estão fechando, várias empresas com prejuízos enormes já nesse primeiro trimestre, como algo que nos faz repensar que tipo de distribuição de recursos, de capital e de possibilidades que a gente deve oferecer para os setores todos do Brasil e não só o financeiro depois dessa crise. Juliane, está me ouvindo? Bem, enquanto a Juliane volta, eu acho que eu estou online, não estou, Rafa? Você está me ouvindo? Não está? Estou sim, Dudu, é dela que travou aqui. Então dela travou, eu vou continuar aqui com as notícias de Brasil que a gente estava falando. No Brasil, no fronte político, a gente está com um problema muito grande também e que tem atrapalhado muito essa questão do controle da doença, né? Se você pega, eu ontem tinha ficado assustado, né? Anteontem também, você entrava nos principais sites do Brasil e na homepage, na primeira página inteira, né? Você não tinha nenhuma notícia do Covid. E é exatamente, gente, por não ter nenhuma notícia dessa do Covid, é exatamente pela taxa de pessoas que estão respeitando o confinamento ter caído 8% ao longo dessas últimas semanas no Brasil, que a gente está tendo esse índice de transmissibilidade que a gente mostrou hoje do estudo do Imperial College of Londres, em torno de 3%. Entendeu? É exatamente perdão, 3% não, em torno de 3%, não é 3%, é 3%, ou seja, uma pessoa que tem a doença passa para 3 outras pessoas que não têm a doença. E aí, a gente, tirando as pessoas do confinamento, não falando sobre a doença e não alertando, esse negócio vai fazer com que a gente entre numa exponencial e esses números que a gente está vendo de desemprego do Brasil, eles sejam ainda maiores. Vamos lembrar que a ajuda que o governo ofereceu foi uma ajuda por poucos meses. Por poucos meses. Talvez, quando essa ajuda acabar, a gente vai estar vivendo o pico da doença no Brasil, se a gente continuar do jeito que a gente está continuando. E depois? O que vai ter para depois? O que vai ter para depois é o caos. O que vai ter para depois é o caos. Eu trouxe um outro estudo aqui que eu queria mostrar para vocês de como os números estão sendo, enfim, manipulados aqui no Brasil. Sempre eu falo para vocês que fazer esse encontro que a gente faz dá um super trabalho, né? Então eu vou atrás dos números, pego os dados, ligo para amigos que têm me ajudado muito, fornecendo dados para a gente poder trazer para cá. E aí, claro, dou minha opinião, né? A Vera dos Santos está reclamando que o convidado não fala no canal. Só o convidado está falando no canal, Vera. O problema é que o convidado está com problema na internet e não está conseguindo entrar. Agora, se num canal desse vocês não podem, enfim, aturar com alguma paciência problemas de internet que a gente está vivendo nesse momento, vocês são super livres para procurar outros canais, né? Eu tenho aqui toda a minha dedicação, entrega e serviço para poder trazer para vocês o melhor que eu puder aqui. Isso não tem nenhum retorno financeiro, tem só um retorno de poder dar uma contribuição em termos de informações, em termos de didática, em termos de ensino, em torno de colocar vocês em contato com todas as pessoas que eu trago aqui. Agora, se as pessoas que querem mais que isso, eu coloco uma coisa num dos meus livros que é o seguinte: a gente sempre tem que dar o melhor que a gente pode dar. Ninguém consegue dar mais que o seu melhor. E o melhor que eu posso dar para vocês é isso que eu tenho dado, com as limitações de internet que a gente tem hoje em dia, com as limitações pessoais que a gente tem. Então, quem não tiver satisfeito, graças a Deus, esse ainda é um espaço democrático, é um espaço livre. Olha que delícia, vocês estão reclamando tanto, vocês ainda têm um espaço livre, que vocês podem vir
e ir a hora que quiser. E se você forem, vão sem nenhum tipo de ódio. Pô, vão com Deus e que a vida de vocês seja repleta de descobertas e aprendizado, tá bom? Continuamos aqui esperando a Juliana entrar e resolver o problema dela. No momento temos mais de 5.000 pessoas ao vivo nos assistindo e a todos vocês toda a minha saudação e gratidão aqui. Então vamos lá, vamos mostrar esses outros dados que eu estava falando para vocês, que eu pedi para um amigo colher os dados, ele me conseguiu colher os dados no final do dia, ontem, perto de meia-noite, ele me mandou e eu fiquei muito feliz para poder trazer para vocês esses dados aqui hoje. Vou tentar compartilhar aqui a tela, vamos ver se eu consigo aqui. Rafa, você dá um ok, tá? Se estiver compartilhando a tela direitinho. É isso aqui, ó. Tá. Diga se vocês estão conseguindo ver, Rafa, por favor. Tá ok, tá ok. Então, beleza. Isso aqui são municípios, né, do Amazonas, e o número de mortes que você teve, não por coronavírus, mas o número de óbitos que você teve. Então, você tem que entrar nos dados que são fornecidos pelos cartórios, e aí tem toda a questão do atraso dos dados, porque quando existe um óbito, existe um prazo para registrar o óbito, um prazo para poder o cartório passar oficialmente, tem todos os prazos que existem. Então, eles, apesar de terem alguma defasagem, eu acho que é o melhor dado que vocês vão encontrar. Em nenhum veículo de mídia vocês vão encontrar isso que vocês estão vendo aqui agora. Isso é para vocês terem dados factuais mesmo. Veja em Manaus, que é um lugar onde você tem, se não me engano, 200 e poucas mortes oficiais por Covid. Eu vou repetir, apesar de no Amazonas você ter ali em torno de 400, se não me engano, em Manaus você tinha até poucos dias atrás uns 200 e poucos casos de Covid confirmados. Quando eu digo até poucos dias atrás, porque esses dados aqui são dados de poucos dias atrás por causa desse tempo que existe para comunicar os óbitos, as mortes, etc., como eu falei para vocês. Então vejam que de janeiro a abril de 2019, né, de janeiro a abril de 2019, você tem um total de 2.822 óbitos, né, em Manaus. De janeiro a abril de 2020, você tem 4.141 óbitos. Mas olha abril, gente, olha abril. A quantidade de óbitos em abril, ela é de 1.676 contra 591. A de março é de 921 contra 528. Aí você vai para fevereiro, veja que é parecido o número de óbitos, olha só, 829 contra 899, vai para janeiro, 715 contra 804. Então, a partir de março e abril, veja bem, a partir de março e abril, você tem aqui mais ou menos 2.500 contra 1.000 e pouco. Você está falando de mais ou menos umas 1.300, 1.400 mortes a mais só em Manaus, na cidade de Manaus, cidade que tem 0,8% da população brasileira, ou seja, a população do Brasil é mais de 100 vezes maior do que a cidade de Manaus. Então, só em Manaus, nos últimos 2 meses, a gente tem mais de 1.000 mortes, eu vou repetir, mais de 1.000 mortes a mais do que você tinha nos outros períodos, né? Então, por quê? Por que será que a gente tem esse número de mortes? Lembrando, né, que tem várias mortes que diminuem num período como esse que a gente está vivendo do coronavírus, como, por exemplo, as mortes de trânsito, que são muito grandes, como as mortes causadas por homicídios, que são muito grandes. Então, essas mortes diminuem. Como essas mortes diminuem, seria normal a gente ver, se a doença não estivesse matando ninguém, uma queda no número de mortes. Só que está aumentando nesse nível. E a gente está vendo aqui mais de 5 vezes a mais o número de mortes do que aquilo que está sendo registrado oficialmente. Em outras palavras, gente, a situação no Brasil é muito, muito, muito mais séria do que as pessoas estão imaginando. A situação no Brasil, ela é dramática nesse momento, e com as pessoas saindo de casa como estão saindo, com as pessoas transmitindo, cada uma pessoa para 3 pessoas como elas estão transmitindo, isso vai entrar ainda numa exponencial. A gente vai fazer com que o nosso pico seja maior e que ele dure mais tempo, e isso pode ter um impacto dramático para a nossa economia. E aí, Juliane, eu queria que você repetisse, por favor, uma coisa que você falou no começo. Você me ouve, né, Juliane? Você está com o áudio bom, não tá? Ouço. Então, a Juliane vai falar o áudio aqui para vocês.
E aí ela vai falar um pouco sobre um dado no começo, que é o dado do artigo que ela escreveu ontem, e eu vou botar o link do artigo, você me passa depois, Juliane, porque eu vou deixar aqui na descrição 2 links, os dados do estudo do Imperial College e também os dados do estudo do artigo que você escreveu. Explica para as pessoas essa história de emitir dívida na própria moeda, porque as pessoas ficam um pouco confusas. Por que um país como o Brasil, que é um país que usa a moeda que ele mesmo emite, que tem países que usam uma moeda que são emitidas por outros países, então eles ficam à mercê da flutuação de preço dessa moeda por outros países, né, que é emitido por outros países, e da capacidade de imprimir ou não imprimir, ou seja, da disponibilidade dessa moeda, que não são eles que controlam. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil tem o real, a maquininha, a impressora lá de real fica no Brasil, né? E o Brasil, ele não tem uma dívida externa, o que quer dizer? O quanto ele deve para fora do país, quanto que ele deve em dólares, em euro e etc., é menos do quanto ele tem poupado nessas moedas. As pessoas acham, porque o Brasil tem 500 bilhões de reserva, mas também tem dívida emitida lá fora. Mas o net, ou seja, o que você tem líquido desse negócio, sobra dinheiro em moeda estrangeira para o Brasil. Então o Brasil não tem esse risco. E a dívida que ele emite em real, no limite do limite do limite do limite, ele emite dinheiro e paga esse negócio. Ele não quebra, ele pode acabar desvalorizando a sua moeda, mas ele não quebra como as pessoas imaginam. Que, aliás, para outro papo nosso um dia, Juliane, a história de vai quebrar. Eu queria um dia entender direito o que é essa história de que vai quebrar. Porque vai quebrar o seguinte, a gente tem 3 milhões de pessoas na fila do INSS e do Bolsa Família. Então, para mim, o Brasil já quebrou. Porque se não tivesse pagando LTN e NTNB, as pessoas iam estar dizendo que o Brasil quebrou. Agora, quando tem uma dívida que não é para o investidor e é uma dívida igualzinha do Estado, para o aposentado, para a pessoa que recebe auxílio-doença, etc., e que não está sendo paga para o miserável do Bolsa Família, aí o Brasil não quebrou. Então, essa história de Brasil quebrar é um negócio que um dia eu quero entrar mais a fundo também. Mas explica para as pessoas como é que é essa história de poder emitir moeda, por favor. É engraçado, Edu, que o pessoal também dizia que o Brasil tinha quebrado em 2014, né? Aquela célebre consigna, o PT quebrou o Brasil. Bom, em 2014, a gente tinha a menor taxa de desemprego da série histórica brasileira. E rendimentos do trabalho, o rendimento médio do trabalho ainda se elevando. Ou seja, é muito disputável essa concepção de que o Brasil quebrou, né? Você tem déficit fiscal, isso significa que o país quebrou? Então, Estados Unidos está completamente quebrado nesse período. Na verdade, todos os países cíclicas teriam quebrados nesse período. Então, não faz nenhum sentido. Ainda quero comentar rapidamente sobre esses números que tu mostrou, que eles são, eu acho, alarmantes, assim, né? E se a gente for levar em consideração uma pesquisa recente de um Instituto de Saúde de Porto Alegre, que a subnotificação no Brasil por baixo está em torno de 7 vezes, a gente tem índices muito mais assustadores, ou seja, isso é o que são dados oficiais das pessoas que conseguiram ser testadas. Você tem várias pessoas morrendo nesse período por insuficiência respiratória, pneumonia e outros dados que indicam a existência de coronavírus, mas como estão sob suspeita, não podem entrar nas estatísticas oficiais, o que é bem preocupante, né? E além disso, né, a gente fala assim, o coronavírus atinge todo mundo, né? É uma pandemia que não tem classe. Bom, o vírus não escolhe a classe que ele vai afetar, mas o impacto desse vírus com certeza tem uma dimensão de classe e de raça. Então, você também já tem estudos. Nos Estados Unidos, esses dados já estão mais documentados, mas no Brasil saiu uma pesquisa recente indicando como a população negra e como os indígenas em São Miguel da Cachoeira, na região norte do Brasil, estão sendo fortemente atingidos pela pandemia. Então, bom, atinge todo mundo, mas você tem um recorte de quem mais morre, por exemplo. Inclusive, o dado de que a população jovem no Brasil tem uma taxa de mortalidade acima da média mundial é também consequência da pobreza e onde esses jovens mais estão sendo vitimados, que são nas periferias, por exemplo, de São Paulo. Então, não, a pandemia não é para todo mundo. Inclusive, os leitos no sistema privado de saúde, que atinge em torno de 8% das pessoas, são praticamente 50% do que a gente tem de leito disponível. Então, as pessoas mais ricas que têm acesso à saúde privada provavelmente vão ter muito melhores condições de serem
atendidos numa UTI do que a população pobre que depende essencialmente do SUS. Eu acho que o SUS, ainda nesse sentido, ele tem 2 elementos. O primeiro deles, a gente tem acho que muita felicidade em ter o SUS, ou seja, o fato da gente ter um sistema único de saúde universal, territorializado, com uma equipe altamente especializada, é um grande trunfo do Brasil em períodos de pandemia, mas, por outro lado, o fato da gente ter passado por essa regra fiscal recente de contenção do gasto real no Sistema Único de Saúde já coloca vários entraves para a capacidade que o sistema tem de atender a todos os contaminados. Então, graças a Deus a gente tem SUS, mas que pena que o SUS tem sido tão fortemente destruído nesse período recente, né, da suposta crise do Estado brasileiro, em que os direitos sociais não cabem mais no orçamento. Mas, para entrar na tua pergunta propriamente dito, ela é uma questão que eu acho que a gente tem que aprofundar muito, numa linguagem muito acessível, porque ela vai na contramão de toda a nossa percepção, inclusive moral, do que significa dívida, né? Para a gente, dívida é uma coisa ruim, tá associado à gastança, e tudo que é austero, austeridade, dá essa ideia de, é aquilo que está entrando nos eixos, né? Responsável, né, Juliane? Responsável, é austero, né? É uma pessoa que pensa no futuro. Bom, esses 2 conceitos de dívida e austeridade, eles são completamente diferentes quando a gente leva em consideração a economia real e os estados nacionais. Então, uma coisa é dívida, né, para mim. Bom, eu só posso gastar o que eu arrecado, né? Eu só posso gastar o que eu recebo. E se eu fizer dívida, bom, eu tenho que pagar uma longa taxa, uma alta taxa de juros, eu vou ficar negativado, tem várias implicações de dívida para as pessoas e para as famílias. Agora, o Estado não é uma dona de casa. Muita gente faz esse tipo de associação, né? A dona de casa não vai na padaria comprar 5 pães se ela só tem dinheiro para comprar 3. Bom, obviamente ela não vai. Mas se alguém dissesse para a dona de casa que dos 5 pães que ela compra, mesmo sem dinheiro, 6 voltam para ela, ela não compraria? Porque o gasto do Estado, ele não é gasto só, ele é investimento. A gente tem essa ideia de que o Estado gastou esse dinheiro, sumiu, evaporou. Não, o gasto do Estado, principalmente em transferência de renda para os mais pobres, tem um alto efeito multiplicador. Então, se você dá R$100 para as pessoas mais pobres, elas não vão guardar embaixo do colchão, elas não vão investir, elas vão gastar, porque elas têm necessidade de consumo. E elas vão gastar comprando mercadorias e serviços, provavelmente na economia local. Isso gera demanda para esse setor de comércio e serviços, inclusive empregar mais gente, ampliar a produção, e isso também volta para os cofres públicos através da tributação, que é fortemente incidente sobre o consumo. Então, o Estado ganha duplamente quando ele faz política de transferência de renda. Do ponto de vista econômico só, né? Sem falar do ponto de vista da justiça social, que é transferir renda num país desigual como o Brasil. Ele ganha porque essas empresas contratam mais gente, então são mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo e mais pessoas contribuindo. E ele ganha também porque essas mercadorias têm uma alta tributação. Além do gasto do Estado ser investimento, o Estado também tem a tal da maquininha de fazer dinheiro, que a dona de casa não tem. Se a gente falasse para ela que ela tem uma máquina de imprimir dinheiro no quintal dela, provavelmente sim, ela compraria mais pães do que ela tem dinheiro naquele momento. O Estado pode imprimir moeda. Claro que imprimir moeda não é assim, né? A pessoa dá play e sai as notas impressas. Ele tem mecanismos muito sofisticados de aumentar a base monetária de uma economia sem necessariamente imprimir moeda. Por exemplo, o endividamento público. Tem problema o endividamento público? Parte da esquerda, né, condena a dívida pública. Só que ao condenar a dívida pública, essa parte da esquerda faz coro com a extrema-direita. Olha que contraditório. Com o José Serra, que é quem queria colocar uma lei para colocar teto na dívida pública. A dívida pública é um instrumento legítimo para que o Estado continue fazendo frente aos seus compromissos, não submetido à arrecadação tributária. Então, imagina se as universidades, por exemplo, desde 2014 fossem receber menos porque a arrecadação caiu, ou as pessoas fossem não receber salário dos servidores públicos porque a arrecadação caiu. Então, para garantir as atividades, você precisa fazer endividamento. Tem problema? Nenhum.
O Estado escolhe, inclusive, a taxa de juros que ele vai cobrar por esse endividamento, diferente das famílias. Eu não escolho quanto eu vou pagar de juros no empréstimo que eu pego. O Estado, sim, define. O Estado, inclusive, define o prazo de pagamento. Não precisa ser amanhã. Passado esse período da pandemia, a gente não vai ter que fazer um ajuste fiscal para pagar rapidamente o elevado endividamento público. Nós podemos rodar isso por muito tempo, submetido a um período de retomada do crescimento econômico e aí sim a existência de superávit primário. Então, o Estado escolhe quando ele vai pagar o próprio endividamento. Em última instância, se ele não tiver dinheiro, ele amortiza esse endividamento na própria moeda. Então, não existe nenhum constrangimento ao aumento do gasto do Estado, absolutamente nenhum. Estados com soberania monetária, que felizmente o Brasil ainda tem. Então, os instrumentos construídos lá, desde a nossa época nacional desenvolvimentista, felizmente não foram todos surrupiados por esses governos sucessivos de caráter neoliberal, como que a gente tem agora, que estão destruindo o Estado brasileiro, em última instância, amarrando o nosso futuro às condições técnicas. Então, já pensou, Edu, que aqui em 2022 nós vamos votar para presidente? O que significa um presidente no Brasil no próximo período? Praticamente um diplomata, um síndico, alguém que faz relações públicas. Porque o arcabouço institucional, né, o gasto público, daqui a pouco a política monetária com a independência do Banco Central, todos os instrumentos de modificação estrutural do Brasil vão estar submetidos a regras, que inclusive geram impedimentos, né, são crimes, ou aos técnicos. Só que os técnicos a gente não vota, Edu. Então, a ideia do neoliberalismo, né, de acabando com essas soberanias nacionais e colocando tudo em regras internacionais, em acordos internacionais dos bancos e de instituições aparentemente técnicas, escondem que a gente não vota nesses caras. E esses caras têm ideologia. Então, toda a política necessária, né, para definir os rumos do Brasil, os rumos do desenvolvimento nacional, para onde a sociedade quer caminhar, não estão passando mais pela política, pelo voto. Então, a nossa democracia está cada vez mais capturada por uma ideia de que os técnicos definem, e eles definem muito bem. E isso está muito expresso na política atual do governo. Vejam, o governo lançou agora o programa Pro-Brasil, né, que estipula um gasto de 30 bi nos próximos 3 anos. Quando a gente fala 30 bi, a gente não consegue nem exemplificar o que significa isso. Mas 30 bi em 3 anos é algo em torno de 0,01% do PIB. É muito menos do que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida despendeu de gasto só no ano de 2014, ou que o PAC e outras políticas anticíclicas desenvolveram num período que a gente vivenciava uma crise de proporções infinitamente menores que essa. Então, é um plano completamente aquém das nossas necessidades e que ainda assim gera histeria dos setores liberais, para você ver. E com problema, né, Juliano? Só em relação a isso que você está falando, desses 30 bilhões, que é o seguinte, sem credibilidade nenhuma, né? Porque como é que 30 bilhões podem ser úteis? Se você chega e fala assim, olha, nós vamos construir aqui essas estradas, essas pontes, esses portos, e isso vai ser um motor do começo do crescimento do Brasil, e as pessoas olham e falam assim, caramba, dá para sentir firmeza nesses caras, eu acho que os caras vão fazer isso mesmo. Você tem uma empresa que produz lá cimento, você não vai mandar ninguém embora, porque você acha que daqui a pouco esse negócio vai começar a aumentar. Você tem uma empresa que produz vergalhão, você também, de repente, vai até contratar, montar uma outra fábrica, porque você sabe que vai ser construída uma ponte perto ali de onde você tem a sua empresa, etc. Ou seja, você faz com que as empresas não demitam ou até contratem e essas pessoas que vão receber os salários continuem consumindo e esse consumo deles sejam esse motor inercial que faz a economia não entrar numa desaceleração grande ou, eventualmente, se a expectativa for muito boa, até acelerar. Agora, se você faz um plano de 30 bi, que não tem a menor credibilidade, quando você anuncia o plano, o ministro da Economia nem vai no negócio, no dia seguinte critica a história, a galera olha para isso e fala assim, pô, eu vou mandar embora o meu pessoal, porque esse negócio não vai acontecer. E aí 30 bi por 30 bi não faz a menor diferença para o tamanho de Brasil que a gente tem. Então a credibilidade do governo e a sua maneira de gerenciar expectativas econômicas é algo que também está penalizando demais a nossa economia, né? Sem dúvida. Você faz gráficos para apresentar num PowerPoint completamente mal feito, que não tem nem escala, isso aí nem no primeiro semestre
da faculdade era permitido. Você mostra a completa incapacidade da equipe técnica de pensar com algum afinco sobre os problemas nacionais. Você tem que escolher, obviamente, quais são os setores que vão liderar a retomada da economia, os setores que têm maior capacidade, têm mais efeito multiplicador, que têm maior externalidade positiva, que 1 milhão de gastos nesse setor gera mais efeito multiplicador no emprego, na renda, no consumo. Então, você tem que selecionar quais são os setores que vão ser carro-chefe desse período. E existem vários estudos apontando quais são os que têm maior efeito multiplicador, que, ao mesmo tempo, né, cumprem com a prerrogativa de salvar a economia, de nos colocar na rota do desenvolvimento e que também atendem a demandas sociais. Então, você tem o complexo da saúde, você tem o próprio complexo do setor de petróleo e gás, que deve ser revertido para a retomada de experiências em energia limpa, para que o Brasil, inclusive, lidere esse período de transição da matriz energética, que tem, né, um efeito social importante e que tem capacidade econômica de alavancar o crescimento no próximo período. Mas isso não parece ser uma preocupação da equipe econômica. Assim como eu falei, todos esses programas, né, de remediar a situação calamitosa do emprego e da renda no Brasil também não tem partido do executivo, né? Você vê experiências, por exemplo, como a Argentina, que tem programas que impedem a demissão nesse período. Então, o que acontece com o Brasil é que, embora a gente está fazendo algumas políticas ainda tímidas, né, mas se submeteu um pouco ao clamor daqueles que apregoam a necessidade do gasto do Estado, todas elas são tímidas e não têm contrapartida. Então, você salva banco, mas você não tem nenhuma contrapartida de que essa liquidez ou a redução do compulsório que os bancos comerciais pagam ao Banco Central vão ser destinados a crédito de longo prazo, crédito com baixas taxas de juros. Não, você está empossando liquidez nos bancos, favorecendo mais uma vez o sistema financeiro em detrimento das necessidades do povo brasileiro. Ou você estipula que as empresas possam reduzir a jornada com redução de salário, mas não coloca contrapartida para não demitir trabalhador. Então, você, na verdade, está, mais uma vez, favorecendo os empresários do sistema financeiro e jogando a culpa ou o ajuste da crise nas costas do trabalhador. E isso é completamente injusto do ponto de vista social, né? Eu acho que essa crise também derrubou outro mito de que o trabalho é fruto do nada, né? Agora você vê que o trabalho, a geração de riqueza, é fruto do trabalhador, o trabalho é o que constrói a riqueza nessa sociedade, e o trabalhador, esse que constrói a riqueza, que não tem meios de produção, que não tem lucro quando o empregador dobra a produção ou dobra o lucro, isso não é repartido no salário dos trabalhadores, mas agora são eles que vão sofrer o ajuste, que vão ter os seus salários comprimidos, né? Isso é completamente descabido na nossa realidade. Beleza, Juliana, eu queria pedir para todo mundo, muita gente elogiando muito, as pessoas com críticas que foram impedidas de continuar te vendo depois de um tempo. Você gerou paixões de todos os tipos aqui, Juliana. As pessoas ficaram encantadas com a sua forma didática de falar, com a sua simpatia, com tudo. Aí eu agradeço demais, né? E vamos fazer o seguinte, você vai ser convidada novamente para a gente continuar esse assunto. Não vão faltar temas econômicos para a gente estar debatendo aqui. E eu acho que é muito importante as pessoas terem esse entendimento do que está acontecendo de uma forma didática, de uma forma leve e, ao mesmo tempo, de uma forma profunda, né? Porque as pessoas imaginam que quando a gente fala as coisas de uma forma leve, ela é muito superficial. Pelo contrário, o Leonardo da Vinci falava, né? O simples é o auge da sofisticação. E é assim que a gente consegue entrar no conhecimento e poder participar dessa discussão. Porque quando todos nós somos capazes de entender isso, todos nós somos capazes de também oferecer a nossa opinião e oferecer nossas ideias, oferecer nossa capacidade de análise em relação ao momento que a gente está passando. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo darem um like, foi muito legal as informações que a Juliane nos trouxe. Eu vou postar, ela já me passou a descrição do artigo dela, muita gente pediu, vale a pena vocês lerem o artigo, compartilharem com os amigos de vocês o artigo. A Juliane, ela também, se vocês quiserem seguir ela nas redes sociais, eu vou pedir para, nas saudações finais aqui agora, ela passar
como é que ela está nas redes sociais, para vocês poderem se comunicar, saberem dos artigos que ela escreve, etc., do trabalho que ela faz, tá? E vocês do Facebook, se puderem dar um compartilhamento aqui, isso vai ajudar demais. E, gente, todo mundo, vamos se inscrever no canal. Vamos fazer esse canal chegar a 1 milhão de pessoas sem propaganda. Eu acho que é o único canal que tem esse número de seguidores no YouTube sem nenhuma propaganda. Acho que não tem nenhum outro. Falando de economia, nenhum, né? Principalmente falando de economia e sem ser patrocinado por banco, aí nenhum mesmo. E os bancos patrocinam para aquelas pessoas que falam sobre economia não poderem falar qualquer coisa sobre economia. Só podem falar aquilo que não faz o patrocínio ir embora. Então, vamos fazer desse espaço um espaço cada vez maior. A gente tem conseguido, e isso depende muito de vocês. Se inscrevam e, assim, espalhem mesmo para os amigos de vocês poderem entrar e ter acesso às informações. Hoje a gente trouxe tanta coisa legal, dados na origem da fonte, que vocês não vão achar em lugar nenhum dessa forma. Então, isso é muito importante para todos vocês. Muito obrigado, Juliane. Saudações finais e passe a como as pessoas podem te acompanhar nas redes, que acho que isso é muito importante. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, Du. Eu sou muito tua fã, sou inscrita no teu canal e te acompanho há bastante tempo. Eu acho que, de fato, falar de uma forma simples exige muito conhecimento, exige muita segurança no tema, e eu acho que esse é o desafio do nosso presente, né? A gente precisa de pessoas qualificadas que consigam popularizar e disseminar esse conhecimento, né, que a gente construiu ao longo do tempo de uma forma simples e acessível e utilizando esses instrumentos das redes sociais, principalmente. No Instagram, na verdade, todas as minhas redes, eu sou Juliane Furno, sou a única, vocês podem me procurar lá. Eu tenho uma coluna no Jornal Brasil de Fato, que eu tento, inclusive, falar sobre inflação, dívida pública e temas da economia de forma mais acessível. Quero me desculpar pela minha internet ruim. Eu achei que a live fosse amanhã, inclusive eu já tinha pedido o computador da minha vizinha emprestado, porque o meu não funciona a câmera, mas espero que tenha dado para entender. E como considerações finais, eu queria deixar uma reflexão, pegando aí uma teoria também aparentemente difícil, mas que eu acho que vale a pena, que é a análise que aquele velhinho lá, o Karl Marx, né, a gente fala sobre ele, tem gente que se arrepia, mas o Karl Marx, lá no século XIX, ele dizia o seguinte, né, se contrapondo aos hegelianos e aos idealistas. Tem até um filme sobre isso, vocês podem ver. Mas ele dizia, as sociedades se transformam principalmente a partir de condições materiais e objetivas. Isso quer dizer o quê? Que a gente pensa onde os pés pisam, né? Já dizia o Paulo Freire. Então, as ideias, elas não são fruto do acaso, né? O feudalismo, inclusive, não terminou na Idade Média porque um camponês um dia acordou e pensou, esse sistema é mó ruim, cidades feudais, acho que eu quero fazer um negócio mais no comércio. É porque condições objetivas daquele modo de produção, como o excedente e outros elementos, vão ensejando as condições para a mudança das ideias. Então, a mudança das ideias está muito condicionada à realidade concreta. E assim como a mudança, né, do sistema liberal, inglês, livre-cambista do século XIX teve muita vinculação com a grande recessão do final do século e depois com a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, abrindo espaço, né, para novas perspectivas de um Estado interventor, de regular aquele sistema de livre mercado, assim também o próprio neoliberalismo foi fruto de uma crise nos anos 70, em que teorias que já estavam escritas desde os anos 30, 40, encontraram condições objetivas de se colocar na cena política. Então, o neoliberalismo não reina entre nós desde o final dos anos 70 porque ele é a melhor teoria que explica o Estado e a dinâmica das economias, mas porque ele encontrou condições de florescer a partir de uma dimensão concreta, ocasionada por uma crise. E agora dá para dizer que a gente vive uma nova crise. E está colocada a possibilidade, né, uma janela histórica de tentar superar esses principais dogmas, né, do livre mercado que colocam a falência dessas experiências quando acontecem crises exógenas, como é o caso do coronavírus. Obviamente, essa janela histórica não é só por uma perspectiva mais humana, solidária, de um Estado mais interventor, de mecanismos como renda básica de cidadania universal, mas ela também é uma janela para o autoritarismo. Então, a crise de 29, a mesma crise de 29 que vai colocar uma perspectiva keynesiana para alguns países do mundo, também vai alçar figuras como Hitler, que já era, né, um militante do partido nazista, já tinha sido preso, já era uma figura conhecida, mas era completamente excêntrico, tipo, não tinha
não tinha condições de se colocar como líder de massas, mas que vai aproveitar deste período de crise para se alçar como um salvador e chegar em 33 a chanceler da Alemanha, democraticamente eleito, né? No primeiro momento não foi através de um golpe. Então essa janela está colocada, e quem vai construir a nova normalidade do próximo período não é, obviamente, a melhor teoria, mas é quem tem mais condições políticas de disputar um pouco o que foi a narrativa desse período. Então, acho que é muito importante que todo mundo se envolva nisso. Existem possibilidades reais de um fechamento do regime, de uma saída mais autoritária e mais conservadora, e está na mão de cada um fazer essa disputa cotidiana para que a gente saia dessa crise, não mais com esse ideário do ajuste fiscal, mas que saia com esse sentimento de solidariedade, de união entre os países, de cooperação internacional e de um Estado que zele pela vida das pessoas, principalmente pelos mais pobres. É essa tarefa que eu estou dedicada nesse período, Eduardo também. Espero que todos vocês que estão assistindo também se envolvam nisso, estudando, publicando, debatendo com os amigos, para ver se a gente cria um novo consenso político para mudanças que esse país precisa no próximo período. É isso. Muito obrigada pelo convite. Espero voltar para debater com vocês outros temas. Não, já está convidada, vai voltar com certeza. Vou te chamar um dia para dar uma aula para os alunos lá do curso que eu dou também de economia, a aula que o Pedro Rossi já deu e que foi incrível também. Então é sempre bom a gente trazer essas pessoas que agregam tanto e inspiram tanto, né? Muita gente aqui inspirada com as coisas que você falou e com vontade de estudar, de saber mais, etc. Então, obrigado e nos vemos amanhã, turma. Amanhã mais uma live nossa para a gente se encontrar aqui. Um bom dia a todos. Fiquem em casa, se cuidem, que como vocês viram hoje, a situação não está fácil para o Brasil, não, tá bom? Valeu, tchau, tchau.